Durante décadas, o Carandiru foi considerado um dos maiores presídios do mundo, abrigando milhares de detentos em condições desumanas, superlotação extrema, violência cotidiana e total descaso com a vida humana. Localizado na zona norte de São Paulo, o complexo penitenciário do Carandiru surgiu oficialmente em 1956, projetado para acolher detentos do Estado, mas logo se tornou um símbolo do caos do sistema prisional brasileiro. Originalmente planejado para comportar cerca de 3.000 internos, rapidamente se viu abarrotado por mais de 8.000 homens, resultado de políticas penais ineficazes e do crescimento acelerado da população carcerária. A arquitetura do presídio refletia a ideia de controle absoluto, com pavilhões numerados, celas estreitas e corredores intermináveis, mas não conseguia conter o desespero, a tensão e a violência que se espalhavam entre os detentos. Cada pavilhão funcionava como uma pequena sociedade própria, regida por códigos internos, rivalidades e disputas por espaço e poder. O contato com o mundo externo era praticamente inexistente, e visitas eram restritas e vigiadas, aumentando o sentimento de isolamento e abandono. O cotidiano no Carandiru era marcado pela superlotação. Celas projetadas para abrigar 8 presos frequentemente recebiam mais de 20, obrigando os homens a dormir em condições precárias, amontoados em colchões finos ou diretamente no chão frio. A falta de higiene, saneamento adequado e ventilação transformava os espaços em verdadeiros focos de doenças, dificultando qualquer possibilidade de recuperação ou dignidade. A violência era rotina, não exceção. Brigas entre detentos aconteciam diariamente, muitas vezes motivadas por disputas de território, tráfico de drogas interno ou tensões acumuladas pela rotina sufocante. Guardas, quando presentes, frequentemente atuavam de forma arbitrária, utilizando força desproporcional e contribuindo para um ambiente de medo constante. O sistema de punições internas reforçava a brutalidade, sem oferecer alternativas de reabilitação ou acompanhamento psicológico. O tráfico de drogas dentro do presídio era outro fator que alimentava a violência e o caos. Grupos criminosos organizados controlavam determinadas áreas, negociando produtos e impondo regras próprias. Os conflitos entre facções resultavam em confrontos frequentes, com feridos e mortos, em um cenário em que a presença das autoridades era insuficiente para conter a escalada de agressões. A saúde dos detentos era negligenciada de forma sistemática. Consultas médicas eram escassas e tratamentos muitas vezes inexistentes, agravando problemas de saúde física e mental. Epidemias, como tuberculose e hepatite, circulavam livremente entre os presos, refletindo a ausência de políticas sanitárias mínimas. A desnutrição e a má alimentação eram frequentes, reforçando a fragilidade de um corpo já submetido à tensão extrema. A administração do Carandiru, marcada por burocracia e corrupção, pouco fazia para melhorar as condições do presídio. Recursos públicos eram desviados, equipamentos e reformas eram insuficientes, e a estrutura física envelhecida rapidamente se tornava inadequada para abrigar o número crescente de detentos. O abandono estatal era percebido em cada corredor, em cada cela, em cada gesto de negligência cotidiana. Dentro dos pavilhões, os detentos buscavam estratégias de sobrevivência. Formavam pequenas comunidades, dividiam tarefas e criavam regras próprias para minimizar conflitos, mas essas medidas eram insuficientes diante do contexto extremo em que viviam. O isolamento do mundo externo e a constante ameaça de violência geravam efeitos psicológicos devastadores, incluindo depressão, ansiedade e comportamento agressivo. A educação e o trabalho, quando disponíveis, eram limitados e mal estruturados. Oficinas improvisadas e cursos esporádicos ofereciam alguma ocupação, mas a falta de recursos e organização transformava essas iniciativas em raros momentos de alívio, incapazes de proporcionar transformação efetiva ou perspectiva de reintegração social. O Carandiru também se tornou palco de episódios de violência extrema, alguns amplamente divulgados pela mídia. O mais notório deles, a intervenção policial de 1992, conhecida como Chacina do Carandiru, resultou em centenas de mortes em uma única operação, revelando a falência completa do sistema prisional e o desespero acumulado durante décadas. Esse episódio marcou profundamente a memória coletiva, consolidando o presídio como símbolo de violação de direitos humanos. O cotidiano de tensão constante afetava não os detentos, mas também os funcionários. Guardas e agentes penitenciários enfrentavam risco diário, convivendo com a violência e com a possibilidade de ataques internos. Muitos relatavam estresse extremo, medo e sensação de impotência, evidenciando que a crise do Carandiru atingia todos que ali estavam, dentro ou fora das celas. A comunicação entre os pavilhões era limitada e vigiada,
dificultando qualquer tentativa de organização coletiva por parte dos presos. No entanto, surgiam, de forma espontânea, lideranças informais, muitas vezes associadas a figuras violentas, mas que conseguiam manter algum nível de ordem dentro do caos. Essa dinâmica revelava a complexidade social do presídio, onde normas alternativas conviviam com regras oficiais ineficazes. A presença da mídia sobre o Carandiru, embora eventual, contribuía para a construção de uma imagem de horror e escândalo. Reportagens e documentários mostravam a superlotação, os confrontos e a precariedade das condições de vida, mas raramente aprofundavam a análise das causas estruturais que mantinham o sistema prisional em colapso. A narrativa midiática reforçava o estigma sobre os presos, ignorando a questão humana por trás dos números e das estatísticas. As famílias dos detentos também sofriam com a situação. Visitas eram momentos de tensão, burocracia e restrições, e muitas vezes não conseguiam oferecer suporte emocional ou material suficiente. O distanciamento prolongado, somado às condições degradantes, criava um ciclo de sofrimento que afetava gerações, perpetuando o impacto social da superlotação e da violência dentro do presídio. A falta de políticas de reintegração social ampliava o problema. O abandono após o cumprimento de pena significava que muitos presos retornavam à sociedade sem capacitação, sem suporte e sem perspectivas, alimentando a reincidência e reforçando o estigma em torno do sistema prisional. O Carandiru, nesse sentido, não aprisionava corpos, mas também ampliava o ciclo de exclusão social. Dentro das celas, a vida se organizava de maneira improvisada. Os detentos criavam pequenas rotinas, dividiam horários para dormir, comer e se locomover, mas a superlotação tornava cada atividade um desafio. A falta de privacidade era total, e qualquer desentendimento podia rapidamente se transformar em violência física. O ambiente físico contribuía para a escalada de tensões, tornando cada dia um exercício de resistência e adaptação. A alimentação fornecida pelo presídio era insuficiente e de baixa qualidade, agravando problemas de saúde. Muitas vezes, detentos dependiam de alimentos trazidos por familiares ou comprados dentro do próprio presídio, em esquemas informais e caros. Esse desequilíbrio nutricional refletia a negligência estrutural e o desprezo pelo bem-estar dos presos. O sistema judicial contribuía indiretamente para a superlotação. Processos lentos, prisões preventivas prolongadas e a falta de alternativas penais resultavam no aumento constante do número de internos, enquanto a capacidade física do presídio permanecia inalterada. Essa combinação gerava um efeito de pressão crescente, onde cada novo preso intensificava o já caótico cotidiano do Carandiru. A presença de menores e jovens adultos também revelava falhas na política de encarceramento. Muitos eram enviados ao presídio em situações de vulnerabilidade, sem acompanhamento adequado ou medidas socioeducativas efetivas. A convivência com presos mais velhos e violentos expunha esses jovens a experiências traumáticas, consolidando padrões de comportamento agressivo e marginalização. As condições higiênicas eram deploráveis. Banheiros compartilhados, falta de limpeza regular e ausência de saneamento adequado contribuíam para a proliferação de doenças. A água disponível nem sempre era potável, e o ambiente úmido e insalubre favorecia infecções cutâneas e respiratórias. Cada corredor refletia o descaso institucional e a vulnerabilidade dos detentos. Os conflitos raciais e sociais se manifestavam também dentro do presídio. Grupos se organizavam por afinidade, origem ou vínculos criminais, e rivalidades alimentavam a violência. A gestão do espaço interno, marcada pela ausência de intervenção efetiva, permitia que essas tensões se transformassem em confrontos físicos frequentes, reforçando o clima de tensão constante. O Carandiru também foi palco de tentativas de rebelião e protestos internos. Presos buscavam chamar atenção para as condições degradantes, reivindicar direitos ou denunciar abusos, mas essas iniciativas eram frequentemente reprimidas de forma violenta, sem que houvesse canais de diálogo ou resolução pacífica. A frustração acumulada contribuía para a escalada de violência e para a sensação de impotência generalizada. A rotina diária incluía atividades mínimas de lazer, quando existiam. Algumas bibliotecas improvisadas e pequenas áreas de convivência eram raramente acessíveis, e a maioria dos detentos passava a maior parte do tempo confinada a espaços reduzidos, sem estímulos cognitivos ou sociais suficientes para preservar a saúde mental. O sistema de punições internas do presídio reforçava o autoritarismo. Castigos físicos, isolamento e restrições eram aplicados de forma arbitrária, muitas vezes exacerbando a violência em vez de controlá-la. O resultado era um ciclo de agressão e retaliação,
onde detentos e funcionários viviam sob constante ameaça e tensão. A presença de agentes externos, como ONGs e defensores de direitos humanos, era limitada. Visitas e inspeções aconteciam de forma esporádica, sem impacto duradouro sobre as condições de vida. A falta de fiscalização contínua permitia que abusos e negligências se tornassem normais, consolidando a impunidade dentro do presídio. A comunicação com o mundo exterior era quase inexistente. Cartas, telefonemas e visitas eram controladas, monitoradas e, muitas vezes, insuficientes para manter laços familiares e sociais. Essa desconexão aumentava o isolamento psicológico, tornando a vida no Carandiru ainda mais insuportável. A estrutura física envelhecida agravava o cenário. Paredes rachadas, instalações elétricas e hidráulicas precárias e celas deterioradas transformavam o ambiente em risco constante, além de simbolizar o abandono prolongado por parte do Estado. Cada detalhe físico refletia a degradação humana e institucional do local. As relações de poder entre detentos determinavam grande parte da rotina. Chefes de facção, líderes informais e influências internas controlavam atividades, horários e até comportamentos, criando uma hierarquia paralela que coexistia com a administração oficial, mas frequentemente em conflito com ela. O Carandiru, com seu histórico de violência e descaso, tornou-se um símbolo do fracasso do sistema prisional. A superlotação, a negligência com a saúde, a alimentação precária, a falta de educação e trabalho e a presença constante da violência criavam um ciclo quase impossível de quebrar. Cada aspecto da vida diária refletia a falência de políticas públicas e a vulnerabilidade dos detentos frente a um sistema que pouco fazia para protegê-los. As histórias individuais se perdiam em meio aos números e estatísticas. Cada preso carregava uma trajetória própria, marcada por erros, injustiças e desafios, mas a rotina do Carandiru transformava essas vidas em experiências homogêneas de sofrimento, violência e desesperança. Apesar de tudo, pequenos gestos de solidariedade entre os detentos surgiam. Compartilhamento de alimentos, ajuda em tarefas e proteção mútua eram estratégias de sobrevivência, pequenas luzes em meio ao caos, mas insuficientes para transformar o ambiente ou reduzir significativamente os riscos diários. O cotidiano no presídio permanecia imprevisível. Cada dia podia trazer confrontos, mortes, rebeliões ou intervenções policiais, mantendo detentos e funcionários em estado constante de alerta. A imprevisibilidade reforçava o medo e a tensão, moldando comportamentos defensivos e violentos como estratégia de sobrevivência. Mesmo com iniciativas esporádicas de reforma, a realidade do Carandiru continuava marcada pela negligência. Estruturas antigas, políticas públicas ineficazes e a falta de acompanhamento profissional perpetuavam o sofrimento, evidenciando que o problema não era físico, mas profundamente social e institucional. As redes de solidariedade externa, como familiares e advogados, enfrentavam dificuldades enormes para atuar. Barreiras burocráticas, restrições severas e a própria violência dentro do presídio dificultavam qualquer tentativa de intervenção ou melhoria da condição de vida, mantendo o ciclo de abandono e isolamento. A pressão psicológica, causada pelo medo constante e pela ausência de perspectivas, transformava a vida dos detentos em uma rotina de sobrevivência, marcada por desconfiança, agressividade e desgaste emocional. O impacto sobre a saúde mental era profundo e duradouro, refletindo a violência simbólica e estrutural que permeava o ambiente prisional. No interior dos pavilhões, a realidade era uma mistura de resistência e desespero. Cada corredor, cada cela, cada espaço comum contava uma história de luta por dignidade, de tensão constante e de sobrevivência em um contexto onde a vida humana frequentemente não tinha valor. O Carandiru se mantinha como um microcosmo do colapso do sistema penitenciário, onde a violência e a negligência se entrelaçavam diariamente, definindo o destino de milhares de pessoas em circunstâncias extremas. O impacto do Carandiru se estendia além das paredes do presídio. A sociedade observava com horror, enquanto políticas públicas falhas, preconceitos e negligência institucional continuavam a alimentar o problema. Cada notícia sobre o presídio revelava a ponta de um iceberg, escondendo camadas de sofrimento, injustiça e exclusão que permeavam a vida diária dentro do complexo. A convivência diária obrigava detentos a se adaptarem de formas inesperadas. Estruturas de poder improvisadas, acordos entre grupos e estratégias de sobrevivência definiam a dinâmica do espaço, mostrando que, mesmo em condições extremas, formas de organização social emergem, embora muitas vezes alimentando novos conflitos. O ambiente do Carandiru era marcado por uma tensão constante entre ordem e caos. Cada tentativa de manter disciplina esbarrava na superlotação, na violência e na negligência estrutural,
revelando a fragilidade do controle institucional e a complexidade de administrar um espaço tão degradado e humano ao mesmo tempo. A ausência de programas de reabilitação efetivos tornava o tempo de prisão um período de estagnação e deterioração. Detentos que poderiam reconstruir suas vidas enfrentavam a repetição de padrões violentos e ausência de suporte, aprofundando a exclusão social e fortalecendo o ciclo de reincidência que assombrava o sistema penal. A vida cotidiana se desenrolava em um equilíbrio tênue entre medo, resistência e adaptação. Cada decisão, cada movimento e cada interação carregava risco, e o ambiente hostil moldava comportamentos e relações, perpetuando a violência e a desumanização em uma escala que poucos lugares no mundo poderiam reproduzir de forma tão intensa. O Carandiru, mesmo diante de reformas e mudanças pontuais, permanecia como um símbolo do abandono e da brutalidade do sistema prisional. Cada pavilhão, cada cela, cada corredor contava histórias de sofrimento, resistência e desesperança, criando um retrato da vida humana em condições extremas, pronto para ser explorado em suas múltiplas dimensões, sem que qualquer solução simples pudesse ser aplicada. O cotidiano dentro do presídio mantinha-se imprevisível e implacável. A tensão constante, a violência diária e a superlotação não definem a rotina, mas também moldam a identidade de cada indivíduo ali confinado. O ambiente obriga à adaptação contínua, enquanto políticas públicas ineficazes e abandono institucional consolidam um ciclo que se perpetua, pronto para revelar novas camadas de sofrimento e complexidade humana. As histórias individuais continuavam a emergir, cada uma marcada por escolhas, erros e circunstâncias, mas todas confrontando o mesmo contexto opressivo. Entre pequenas resistências, alianças precárias e desafios diários, o Carandiru mantinha sua função como microcosmo de um sistema prisional falido, refletindo tanto as falhas da sociedade quanto a resiliência daqueles que sobreviviam ali. Cada dia dentro do presídio trazia novas tensões e desafios. Conflitos internos, ameaças externas e a própria deterioração física do ambiente transformavam a vida em um exercício constante de vigilância e resistência, onde cada gesto podia ser decisivo para a sobrevivência. A interação entre detentos, guardas e estruturas administrativas criava um ambiente de constante negociação, onde a violência, a solidariedade e a resistência se entrelaçavam. Cada espaço físico e social do Carandiru carregava camadas de história, sofrimento e adaptação, revelando a complexidade de um lugar que se tornou referência mundial de abandono e crise penitenciária. A presença de instituições externas e iniciativas de fiscalização raramente alterava o cotidiano. As intervenções pontuais não conseguiam desmantelar as redes de poder interno, nem reduzir a superlotação ou a violência, deixando claro que a crise era estrutural e profunda, permeando todos os níveis do sistema prisional. A memória do Carandiru se consolidava tanto no imaginário social quanto na experiência concreta de quem ali esteve. Histórias de sofrimento, resistência e sobrevivência se entrelaçavam, criando um legado complexo, capaz de revelar tanto o colapso institucional quanto a capacidade humana de adaptação em condições extremas, sempre em meio a um cenário de tensão e violência contínuas. O cotidiano permanecia marcado pelo contraste entre controle e caos, entre estruturas oficiais e dinâmicas internas, onde cada ação era monitorada, contestada ou adaptada. O ambiente exigia vigilância constante, capacidade de negociação e estratégias de sobrevivência, consolidando uma realidade em que a vida humana era permanentemente ameaçada e moldada pelo contexto de abandono e violência. As relações entre os presos, entre detentos e agentes e entre o presídio e a sociedade formavam uma rede complexa de conflitos e dependências. Cada camada revelava aspectos do colapso do sistema prisional, mostrando que o Carandiru não era um espaço físico, mas um retrato vivo da falência de políticas públicas, da violência institucional e da resistência humana diante de condições extremas. O impacto psicológico e social se estendia além das grades. As experiências vividas dentro do Carandiru moldavam comportamentos, perspectivas e trajetórias futuras, perpetuando efeitos que transcendiam o ambiente físico, afetando famílias, comunidades e a própria sociedade, reforçando durante décadas, o Carandiru foi considerado um dos maiores presídios do mundo, abrigando milhares de detentos em condições desumanas, superlotação extrema, violência cotidiana e total descaso com a vida humana. A história que se desenrolava ali não era sobre paredes de concreto. Era sobre a forma como a cidade, a sociedade e o Estado tratavam quem já havia sido marginalizado pela vida. A cada canto do complexo, as marcas de um sistema que falhava repetidas vezes se faziam presentes. Infiltração de infiltração, cheiro de esgoto, paredes rachadas, falta de água potável e uma rede de controle que parecia justificar tudo pela necessidade de manter a ordem. A superlotação era o mapa desse desastre. Pavilhões que recebiam números crescentes de internos viravam microcosmos de conflitos,
fome e doenças. Quando as visitas eram permitidas, a sala de visita virava um improviso de humanidade dentro de muros que asseguravam o confinamento. A cada dia, a contagem de internos parecia empurrar a vida para uma linha tênue entre a subsistência e a ruptura. O riso nervoso dos detentos, os juramentos silenciosos de que hoje as coisas seriam diferentes, tudo isso compunha uma cadência quase ritual de uma prisão que não parecia ter fim. Dentro do Carandiru, as filas para água, comida e higiene eram parte da rotina. Banhos programados, roupas de cama emprestadas, e a sensação constante de que qualquer atraso na distribuição dos itens básicos poderia se transformar em sofrimento. Doenças respiratórias, tuberculose, sistemáticas infecções de pele e condições de higiene precárias se tornaram parte do cotidiano de milhares de pessoas que viviam em espaço limitado. A falta de acompanhamento médico adequado contribuía para um ciclo de enfermidades que, muitas vezes, terminava em semanas de trabalho dobrado para quem dependia da saúde para manter a própria dignidade. A violência entre detentos, alimentada pela competição por recursos escassos, criava uma atmosfera de medo constante. Grupos rivais reclamavam espaço, cobravam proteção e negociavam favores em troca de silêncio. O silêncio, ali, podia salvar ou condenar. Em alguns pavilhões, a ameaça de retaliação era tão presente quanto a fome. Mesmo sem precisar de gatilhos grandiosos, a vida cotidiana já trazia a sensação de que qualquer deslize poderia desencadear uma onda de confrontos que terminava de formas variadas, desde intensas discussões até situações de violência física que deixavam cicatrizes invisíveis por muito tempo. A violência institucional, por sua vez, não era menos contundente. Relatos de abusos, uso desproporcional da força, revistas invasivas e a sensação de que a disciplina se impunha pela negação da humanidade. Em muitos momentos, o poder do Estado parecia se manifestar na forma de ordens que desconsideravam a individualidade de cada detento, reduzida a números e a rotinas mecânicas. A figura do guarda, do agente penitenciário, ocupava o espaço de autoridade que deveria proteger, e com frequência, acabava por ser também agente de uma violência que prendia não o corpo, mas também a esperança. Casos práticos e relatos de familiares ajudam a traduzir essa lógica de funcionamento. Mulheres que esperavam por notícias de seus parceiros, filhos que tentavam entender por que uma visita poderia terminar com o silêncio da distância, advogados que percorriam corredores sujos em busca de uma ficha, uma denúncia, uma garantia. Esses relatos trazem à tona a dimensão humana da prisão. Não é um espaço de detenção, mas um espaço de memória, de cuidado invisível e de perdas que não cabem em números. O peso da experiência se perpetua na vida de quem ficou do lado de fora, na forma como as famílias constroem a própria história a partir da ausência de quem ficou para trás. A tragédia da violência e da negligência ganhou contornos mais específicos com o massacre de 1992. Um motim que começou com reivindicações simples, condições mínimas de higiene, alimentação adequada, visitas regulares e fim do abuso de poder, terminou com uma resposta violenta do aparato de segurança. Foram mortos mais de 100 detentos em poucas horas, num episódio que expôs para o país inteiro as falhas de um sistema que prometia ordem, mas que muitas vezes falhava em proteger a vida. A cidade parou para acompanhar a notícia, e o resto do país viu refletido ali um debate sobre justiça, punição e os limites do uso da força. A partir daquele dia, as investigações caminharam com atraso, a polícia militar e o sistema penitenciário enfrentaram críticas públicas e processos judiciais começaram a emergir. O debate sobre responsabilidade institucional ganhou força, com a participação de advogados, organizações de direitos humanos e juristas que questionaram não as ações do dia, mas as condições estruturais que permitiam que algo semelhante pudesse acontecer. Cada depoimento, cada relatório, cada documentário ou reportagem ajudou a manter viva a memória de uma falha sistêmica que se repetia em várias frentes do sistema penal. O entorno do Carandiru também foi afetado pelo que houve dentro das paredes. Vizinhanças que conviviam com o ruído, a insegurança e a presença constante de pessoas ligadas ao crime organizavam parte de uma geografia social que foi moldada por décadas de políticas de encarceramento sem mecanismos reais de reabilitação. A cidade que observava o presídio de longe também carregava a responsabilidade de entender o que significava essa convivência forçada com a ideia de uma punição sem um caminho claro para a reinserção. A memória local, com o tempo, foi se transformando em uma forma de denunciar as falhas e pedir mudanças. O filme de 2003, dirigido por Hector Babenco, contribuiu para ampliar o alcance dessa memória. Ao retratar a vida dentro do Carandiru, a obra trouxe uma dimensão humana às vozes dos detentos, dos guardas, das famílias e dos trabalhadores que vivem às margens do sistema.
A narrativa cinematográfica ajudou a transformar uma história de violência institucional em uma experiência compartilhada, que despertou empatia e convidou o público a olhar com mais cuidado para a complexidade do tema. A discussão pública ganhou novos contornos, com debates sobre responsabilidade, dignidade, políticas de saúde mental e alternativas ao encarceramento. Entre os desdobramentos, o fechamento do Carandiru e a transformação do terreno em espaço público marcaram uma virada simbólica. Em lugar das paredes, a cidade passou a ter parques, áreas de lazer e lembranças que quase não cabem em números. A memória do que aconteceu ali passou a conviver com o espaço urbano, para que futuras gerações pudessem refletir sobre o passado sem erigir novas muralhas. O Parque da Juventude, construído no local, tornou-se um espaço de encontro entre história, educação, cultura e participação cívica, um lembrete de que memória e espaço público podem dialogar na busca por mudanças. Casos relevantes surgem na memória de quem viveu o período. Relatos de ex-detentos que se tornaram agentes de transformação social, de advogadas e defensores que lutaram para que as garantias básicas de dignidade fossem asseguradas, de voluntários que visitavam com regularidade as celas para oferecer apoio emocional, educativo e jurídico. Essas histórias ajudam a mostrar que, embora o Carandiru tenha sido um marco de violência, também foi terreno para a emergência de vozes que reivindicavam humanidade, legalidade e respeito aos direitos humanos. Cada testemunho funciona como uma pista para entender como a justiça pode emergir de uma crise tão profunda. A imprensa, por sua vez, desempenhou um papel intenso nesse processo. Cobriu os acontecimentos com a urgência de quem precisa informar, mas também com a responsabilidade de registrar danos, testemunhos e consequências. Jornalistas, fotógrafos e repórteres emanciparam-se do papel meramente observador para assumir a tarefa de construir uma memória pública que fosse capaz de pressionar por mudanças estruturais. As matérias, os documentários e as entrevistas contribuíram para que o assunto não fosse esquecido e para que a sociedade pudesse discutir caminhos alternativos para evitar que tragédias semelhantes se repetissem. Hoje, o panorama do sistema prisional brasileiro permanece desafiador. Embora algumas reformas tenham sido instituídas, a realidade de muitas penitenciárias ainda marcada por superlotação, precariedade de serviços de saúde mental, violência entre detentos e entre estes e a própria instituição, bem como pela dificuldade de promover a reinserção social. O Carandiru, para além de um caso isolado, tornou-se referência de um conjunto de problemas que atravessam décadas e que exigem respostas contínuas, pluralistas e baseadas em direitos humanos. Entre as linhas que se entrecruzam, destacam-se os esforços de educadores, psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos que insistem na necessidade de uma abordagem mais ampla da prisão, educação continuada, saúde integral, programas de trabalho e capacitação que possam abrir portas reais de retorno à sociedade. A desinstitucionalização não é uma ideia. É uma prática que exige investimentos em infraestrutura, supervisão, formação de profissionais, além de uma mudança cultural que valorize a dignidade de cada pessoa, independentemente de seu passado. Esse conjunto de ações busca não punir, mas oferecer possibilidades de transformação. Casos práticos de sucesso ajudam a iluminar o caminho. Projetos de educação dentro de unidades prisionais, oficinas profissionalizantes, atendimentos de saúde mental com foco em recuperação e reabilitação, bem como iniciativas que estimulam o diálogo entre detentos e familiares, contribuem para construir pontes que podem reduzir a reincidência. Além disso, a atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público e de organizações da sociedade civil, como a Pastoral Carcerária, tem sido decisiva para assegurar direitos básicos, oferecer suporte jurídico e acompanhar a implementação de políticas públicas com foco na dignidade humana. Cada uma dessas ações demonstra que é possível transformar o encarceramento em um espaço de aprendizado, não de punição. Nesse contexto, o que aprendemos com o passado do Carandiru é a importância de políticas públicas que deem prioridade à saúde, à educação e à reinserção. Sem uma visão que combine segurança com respeitabilidade humana, o risco de repetição de erros permanece. O legado que fica não é a lembrança da violência, mas a compreensão de que o cuidado com quem está privado de liberdade é, de fato, um compromisso de toda a sociedade. É um desafio que continua em curso e que precisa de participação ampla, de transparência, de fiscalização constante e de inovação nas abordagens de gestão prisional. É possível pensar em um futuro onde a prevenção e a resposta estatal sejam guiadas pela dignidade humana. Investir em educação e qualificação profissional dentro de unidades prisionais, oferecer apoio psicológico contínuo, facilitar programas de saúde pública que atinjam populações vulneráveis e criar parcerias com a sociedade civil são passos que ajudam a construir um sistema mais justo. A ideia não é reduzir a violência,
mas oferecer caminhos reais para que as pessoas possam reconstruir a própria vida após a passagem pelo cárcere. Essa é a promessa que o Carandiru, como memória, pode ajudar a manter viva. Se, ao revisitar essa história, você se reconhece investindo tempo para entender as camadas que compõem o sistema penal, a gente sabe, olhar em detalhe faz a diferença. E se você ficou comigo até aqui, vale lembrar que cada memória pode ser uma semente de mudança. O sistema penitenciário brasileiro já carregava há décadas um histórico de negligência, superlotação e violência. A penitenciária do Carandiru, localizada na cidade de São Paulo, era um exemplo extremo dessa realidade, abrigando milhares de detentos em condições precárias. Os presídios funcionavam não como centros de punição, mas como espaços de abandono, nos quais direitos básicos eram sistematicamente negados. O Carandiru, inaugurado em 1956, tornou-se símbolo de um modelo carcerário falido, onde a superlotação e a ausência de políticas de reintegração transformavam o cotidiano em um ambiente de tensão constante. Nos anos que antecederam 1992, a população carcerária do Brasil cresceu de forma acelerada, mas as políticas públicas permaneciam insuficientes para acompanhar essa expansão. O Carandiru, projetado para cerca de 3.000 detentos, abrigava mais de 7.000 homens em condições insalubres. Celas superlotadas, ventilação inadequada, higiene precária e falta de acesso à assistência médica eram comuns. A violência entre detentos, motivada por disputas por espaço, poder e sobrevivência, fazia parte da rotina diária, e os conflitos eram muitas vezes ignorados ou tratados de forma tardia pelas autoridades. A estrutura do presídio refletia uma lógica de contenção, e não de reabilitação. As galerias, blocos de celas interconectadas por corredores estreitos, tornavam qualquer intervenção externa difícil e arriscada. Guardas e agentes penitenciários, em número insuficiente para controlar a população, viviam constantemente sob ameaça, o que reforçava a presença da força bruta como forma de manter a ordem. O abandono institucional, somado à tensão entre facções internas, criava um ambiente explosivo, onde pequenas provocações podiam desencadear confrontos devastadores. Em 1992, a situação atingiu um ponto crítico. Um conflito interno dentro do presídio, envolvendo disputas entre detentos e ameaças de motim, acionou uma resposta policial que se transformaria em um dos episódios mais trágicos da história penitenciária brasileira. O Ministério da Justiça autorizou a intervenção da Polícia Militar de São Paulo, que entrou no presídio com o objetivo de controlar a situação. No entanto, a ação radamente ultrapassou os limites do controle e da proporcionalidade. Durante a intervenção, os policiais invadiram as galerias com armamento pesado, incluindo rifles e pistolas, confrontando diretamente os detentos. A operação, que deveria conter um conflito localizado, transformou-se em um massacre generalizado. Mais de 100 detentos foram mortos no que se tornou um episódio emblemático da violência institucional. Muitos foram mortos sem qualquer resistência, enquanto outros morreram durante tentativas de fuga ou confronto improvisado. O número exato de feridos ultrapassou centenas, revelando a dimensão do caos e a incapacidade do sistema de proteger vidas. As imagens e relatos que emergiram após o massacre chocaram a sociedade. Fotografias das celas e corredores mostravam corpos amontoados, marcas de tiros e a destruição do espaço físico do presídio. Sobreviventes descreveram cenas de horror, com homens feridos aguardando socorro sem qualquer assistência, enquanto a polícia continuava sua ação de forma impiedosa. A brutalidade da intervenção revelou não a falha na contenção do conflito, mas a incapacidade estrutural do Estado em lidar com crises no sistema prisional. O Carandiru, antissímbolo de uma prisão superlotada, passou a ser lembrado como um símbolo do fracasso completo da política penitenciária. A ausência de programas de ressocialização, a negligência com a saúde e a alimentação, e a falta de protocolos adequados para intervenções de crise transformaram a penitenciária em um lugar de morte anunciada. O massacre não foi resultado de um conflito momentâneo, mas consequência de décadas de abandono sistemático e omissão institucional. O impacto do massacre do Carandiru reverberou em diferentes esferas da sociedade. Organizações de direitos humanos, jornalistas e especialistas em segurança pública denunciaram a violência excessiva e a violação de direitos fundamentais. O episódio trouxe à tona discussões sobre a necessidade de reformas estruturais no sistema prisional brasileiro e a urgência de políticas voltadas para a dignidade humana dentro das prisões. Os familiares das vítimas enfrentaram uma nova forma de sofrimento, marcada pelo luto e pela dificuldade em obter respostas do Estado. Muitos lutaram por anos para conseguir acesso a informações sobre os acontecimentos e os responsáveis pelas mortes.
A sensação de impunidade e a demora na responsabilização reforçaram a percepção de abandono, não dos detentos, mas de toda a comunidade afetada pelo massacre. As investigações subsequentes revelaram falhas na cadeia de comando e a ausência de protocolos claros para intervenções em presídios. Relatórios apontaram que a ação policial foi marcada por excesso de força, decisões precipitadas e falta de treinamento adequado para lidar com situações de crise em ambientes superlotados. A ausência de planejamento e a pressa em resolver o conflito contribuíram diretamente para a tragédia. O episódio também trouxe à luz as condições de trabalho dos agentes penitenciários, muitos dos quais estavam despreparados para lidar com situações extremas. A falta de recursos humanos, equipamentos e treinamento adequado criou um ciclo de violência que se retroalimentava, tornando impossível uma contenção segura e eficaz de conflitos internos. No plano político, o massacre gerou intensa repercussão. Governantes e autoridades enfrentaram críticas severas, enquanto a população passou a questionar a legitimidade das ações do Estado dentro do sistema prisional. A narrativa oficial, que inicialmente justificava a operação como necessária para conter o motim, entrou em choque com os relatos de sobreviventes e denúncias de violência excessiva. O Carandiru, com seu histórico de superlotação e abandono, foi então transformado em símbolo de um sistema falido. A prisão tornou-se exemplo das consequências da negligência institucional. Quando direitos básicos são ignorados, a violência torna-se inevitável e a morte torna-se uma presença constante. O massacre revelou que a lógica de contenção e punição, sem investimento em reabilitação e dignidade, é insustentável. A violência estrutural, presente há décadas no sistema penitenciário, foi evidenciada de forma dramática naquele episódio. Não se tratava de um confronto isolado, mas de uma consequência direta de políticas públicas insuficientes e da marginalização de uma população inteira. A invisibilidade social dos detentos contribuiu para a perpetuação de abusos, enquanto o Estado se mostrava incapaz de garantir a proteção mínima de suas próprias leis. No ambiente interno do presídio, a tensão entre facções e indivíduos se intensificava diariamente. Pequenos conflitos se transformavam em brigas generalizadas, muitas vezes motivadas por disputas por espaço, poder ou sobrevivência. A falta de mediação e a ausência de estratégias preventivas criavam um clima de medo constante, onde qualquer incidente podia desencadear uma reação desproporcional. Durante o massacre, muitos detentos não tiveram oportunidade de defesa. Testemunhos relatam que alguns foram atingidos enquanto tentavam se esconder ou permanecer em silêncio. Outros foram mortos em corredores e celas, em meio à confusão provocada pela entrada da polícia. A narrativa da intervenção oficial não correspondia à realidade observada por sobreviventes, revelando um abismo entre relato institucional e experiências vividas. O episódio também impactou a percepção pública sobre a segurança e o sistema penal. A sociedade, inicialmente chocada, passou a questionar o modelo de encarceramento baseado exclusivamente em punição. Surgiram debates sobre alternativas, como penas alternativas, ressocialização, educação e políticas de reintegração social. O massacre mostrou que a exclusão e o abandono não violam direitos, mas também aumentam a insegurança de todos. A dimensão simbólica do Carandiru transcendeu o episódio imediato. A penitenciária, com suas galerias superlotadas e celas insalubres, tornou-se metáfora de um sistema que falha em proteger, que prioriza a repressão e ignora a vida. A morte de mais de 100 homens relegados à invisibilidade social, expôs a urgência de repensar o tratamento dado à população carcerária. Em paralelo, o massacre gerou uma reflexão sobre a relação entre violência institucional e sociedade. O uso desproporcional da força pelo Estado mostrou que o controle social baseado no medo e na repressão não resolve conflitos, os transforma em tragédias inevitáveis. A violência se retroalimenta quando a estrutura não oferece alternativas e ignora os direitos humanos. O Carandiru passou a ocupar lugar central em debates jurídicos e acadêmicos. Pesquisadores analisaram o episódio como exemplo extremo de violação de direitos e falência institucional. Estudiosos de criminologia, sociologia e políticas públicas buscaram compreender como um presídio, em teoria controlado pelo Estado, se tornou palco de uma carnificina de dimensões históricas. A narrativa das vítimas, muitas vezes silenciada, começou a ganhar espaço. Histórias individuais revelavam um cotidiano de medo, fome, doenças e humilhações. Cada relato trazia à tona a complexidade da vida dentro da prisão, mostrando que o massacre não foi um evento isolado, mas culminação de anos de abandono e desumanização sistemática. A cobertura midiática trouxe a realidade do Carandiru para o debate público.
Jornalistas, fotógrafos e repórteres relataram cenas de devastação e horror, enquanto sobreviventes narravam a experiência traumática de ver companheiros de cela mortos em frente a seus olhos. O impacto emocional dessas narrativas ajudou a sensibilizar a sociedade para a gravidade do colapso penitenciário. O massacre do Carandiru também impulsionou mudanças legislativas e políticas de segurança, ainda que de forma gradual e incompleta. A tragédia gerou a criação de comissões de investigação e levou à discussão sobre a necessidade de revisão das normas de intervenção policial em presídios. Entretanto, as reformas enfrentaram resistência, e a estrutura do sistema penitenciário continuou marcada por problemas crônicos. A violência, fruto da negligência histórica, não se limitou aos momentos do massacre. Ela estava presente diariamente, nas condições precárias, na alimentação insuficiente, na falta de acesso a cuidados médicos e na ausência de programas de reintegração social. Cada aspecto da vida no Carandiru contribuía para um ciclo de tensão que, inevitavelmente, explodia em episódios de extrema brutalidade. O massacre expôs a fragilidade do Estado em garantir direitos fundamentais a pessoas privadas de liberdade. A falência administrativa, a superlotação e a ausência de estratégias de contenção e mediação tornaram a tragédia possível. O episódio demonstrou que a segurança pública não pode ser entendida como repressão, mas deve considerar a dignidade e os direitos humanos como pilares essenciais. No cotidiano do presídio, a dinâmica entre detentos e agentes penitenciários era marcada por desconfiança, medo e hostilidade. A ausência de comunicação efetiva, de mediação de conflitos e de políticas de prevenção gerava confrontos frequentes, que muitas vezes eram tratados com violência em vez de resolução pacífica. Essa tensão estrutural alimentava a escalada de conflitos, tornando o massacre uma consequência previsível, embora evitável. O impacto psicológico nos sobreviventes foi profundo. Muitos relataram traumas duradouros, pesadelos, ansiedade e sensação constante de insegurança. O massacre deixou marcas que se estenderam muito além dos muros do Carandiru, afetando famílias, comunidades e a própria percepção da justiça e da segurança pública no país. As instituições encarregadas de investigar e punir os responsáveis enfrentaram dificuldades enormes. A complexidade do caso, combinada com a pressão política e social, gerou processos longos e controversos. Muitos questionaram a eficácia do sistema judiciário em lidar com crimes cometidos por agentes do Estado, e a sensação de impunidade tornou-se um elemento central na memória coletiva do massacre. O Carandiru tornou-se, então, símbolo não de violência e abandono, mas de uma falência institucional que permeia o sistema penitenciário brasileiro. O massacre revelou que o modelo baseado exclusivamente em punição, sem atenção à reabilitação e aos direitos humanos, é insustentável e capaz de produzir tragédias de dimensões históricas. A sociedade passou a reconhecer a necessidade urgente de reformas estruturais e humanização do sistema prisional. Discussões sobre alternativas à prisão, programas de reintegração, educação e assistência social ganharam força, ainda que progressos concretos fossem lentos. O massacre do Carandiru permanece como um alerta sobre os riscos do abandono sistemático de uma população inteira. A memória do Carandiru também tornou-se referência para movimentos de direitos humanos e organizações civis. O episódio é frequentemente citado como exemplo extremo das consequências da negligência institucional, servindo como base para debates sobre políticas públicas, segurança e justiça social. A tragédia evidencia a necessidade de ação preventiva, planejamento e respeito aos direitos de todos os indivíduos, mesmo daqueles privados de liberdade. Dentro das galerias, antes palco de conflitos cotidianos, o silêncio após o massacre deixou uma marca profunda. As estruturas físicas permaneciam, mas o ambiente carregava o peso do trauma coletivo. Cada corredor, cada cela, lembrava não a violência de um dia, mas décadas de abandono e descaso sistemático. O episódio também gerou um debate internacional sobre direitos humanos no Brasil. Organizações internacionais acompanharam de perto o caso, criticando a violação de normas e destacando a responsabilidade do Estado. O massacre do Carandiru tornou-se símbolo de alerta sobre os perigos da superlotação, negligência e uso excessivo da força em presídios, colocando o país sob escrutínio global. As histórias individuais dos detentos mortos e sobreviventes revelam dimensões humanas frequentemente ignoradas. Cada vida perdida representava não uma vítima de violência, mas a falha de uma sociedade em proteger seus cidadãos mais vulneráveis. A tragédia expôs o abismo entre a promessa de justiça e a realidade da exclusão social e do abandono institucional. A violência estrutural e sistemática, exposta no massacre, continua a ser objeto de estudos e reflexões.
pesquisadores e profissionais de segurança pública analisam como a combinação de superlotação, negligência e ausência de políticas efetivas cria um ambiente propício a tragédias. O Carandiru permanece como exemplo extremo, mas representativo de problemas que persistem em outros presídios brasileiros. A lembrança do massacre é constantemente evocada em debates sobre reforma prisional, direitos humanos e políticas de segurança. O Carandiru não é uma prisão, tornou-se metáfora de um sistema que precisa ser reconstruído. Cada discussão sobre políticas penitenciárias inevitavelmente se conecta à memória daquele dia de 1992, quando o horror atingiu seu ápice e revelou de forma inequívoca a falência completa do sistema. Mesmo décadas depois, o impacto do massacre permanece vivo. O Carandiru e seus acontecimentos continuam a servir como alerta sobre os perigos da negligência, da superlotação e do abandono sistemático. A tragédia evidencia que a violência não surge isoladamente, mas é produto de estruturas falidas e políticas ausentes, e que a ausência de cuidado institucional pode transformar vidas em estatísticas de horror. A reflexão sobre o episódio se estende aos dias atuais, mostrando que a prevenção de novas tragédias depende de mudanças profundas. O massacre deixou lições dolorosas sobre a fragilidade do sistema prisional e sobre a responsabilidade do Estado em garantir condições mínimas de vida e segurança. A história do Carandiru permanece incompleta, aguardando ação concreta e contínua que possa interromper o ciclo de violência e abandono. O massacre do Carandiru tornou-se, assim, referência inevitável para qualquer análise do sistema penitenciário brasileiro. A lembrança das vítimas, a crítica à atuação policial e a exposição das falhas institucionais criaram um legado de indignação, estudo e reflexão. As cicatrizes daquele dia continuam a marcar a memória coletiva, chamando atenção para a necessidade de transformação e para a urgência de se evitar que tragédias similares se repitam. Após décadas de terror, superlotação e denúncias de maus-tratos, o Carandiru foi finalmente desativado e demolido em 2002, deixando como legado histórias de sofrimento, massacres e a memória de um verdadeiro inferno urbano que marcou São Paulo e o Brasil. O complexo penitenciário, que chegou a abrigar mais de 7.000 detentos, tornou-se um símbolo da falência do sistema prisional brasileiro, expondo a fragilidade do Estado no cumprimento de sua função de ressocializar e proteger a população carcerária. O massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992, é o episódio mais emblemático e brutal dessa história. A ação da Polícia Militar, que resultou na morte de 111 detentos, chocou o país e o mundo, revelando a violência institucional e a impunidade que permeavam o sistema prisional. As imagens dos corpos ensanguentados, a truculência dos policiais e a ausência de responsabilização imediata dos culpados marcaram profundamente a memória coletiva. O massacre não foi um evento isolado, mas sim o ápice de um processo de deterioração do sistema carcerário, marcado pela superlotação, falta de higiene, alimentação inadequada, violência entre os detentos e ausência de políticas de ressocialização. O Carandiru era um microcosmo das desigualdades sociais e da marginalização que atingem grande parte da população brasileira. A superlotação era um dos principais problemas do Carandiru. As celas, projetadas para abrigar um número limitado de detentos, eram ocupadas por um número muito maior, o que gerava condições insalubres, propagação de doenças e aumento da tensão entre os presos. A falta de espaço e a ausência de atividades de lazer e trabalho contribuíam para o clima de violência e desesperança. A violência era uma constante no Carandiru. As rivalidades entre as facções criminosas, a disputa por poder e a falta de controle por parte da administração penitenciária resultavam em confrontos sangrentos, que muitas vezes terminavam em mortes. Os detentos, abandonados pelo Estado, eram obrigados a se proteger por conta própria, o que contribuía para o ciclo de violência. A falta de higiene e a alimentação inadequada eram outros problemas graves do Carandiru. As celas eram sujas e mal ventiladas, o que favorecia a proliferação de doenças como tuberculose, AIDS e hepatite. A alimentação era precária, com refeições sem valor nutritivo e em quantidade insuficiente. Os detentos, privados de condições básicas de higiene e alimentação, eram submetidos a um tratamento desumano e degradante. A ausência de políticas de ressocialização era uma das maiores falhas do sistema penitenciário. O Carandiru não oferecia aos detentos oportunidades de educação, profissionalização e assistência social, o que dificultava sua reintegração à sociedade após o cumprimento da pena. Muitos ex-detentos, sem perspectivas de futuro, voltavam a cometer crimes, perpetuando o ciclo de violência. O Carandiru, portanto, não era uma prisão, mas sim um depósito humano, um lugar onde os detentos eram abandonados à própria sorte,
privados de seus direitos e condenados a uma vida de sofrimento e desesperança. A demolição do Carandiru, em 2002, representou o fim de um capítulo sombrio da história do sistema penitenciário brasileiro, mas não resolveu os problemas estruturais que ainda persistem. Atualmente, o sistema prisional brasileiro continua a enfrentar os mesmos desafios que marcaram a história do Carandiru: superlotação, violência, falta de higiene, alimentação inadequada e ausência de políticas de ressocialização. A população carcerária cresceu exponencialmente nas últimas décadas, sem que houvesse um investimento proporcional na construção de novas unidades prisionais e na melhoria das condições de vida dos detentos. Os presídios brasileiros, em sua maioria, são verdadeiros depósitos humanos, onde os detentos são submetidos a um tratamento desumano e degradante. A superlotação, a falta de higiene, a violência e a ausência de oportunidades de ressocialização criam um ambiente propício à proliferação de doenças, à formação de facções criminosas e à reincidência no crime. A solução para os problemas do sistema prisional brasileiro passa por uma série de medidas, como a construção de novas unidades prisionais, a ampliação das políticas de ressocialização, o combate à corrupção e à violência, o fortalecimento da assistência jurídica e social aos detentos e a revisão da legislação penal. É preciso investir em educação, profissionalização e oportunidades de trabalho para os detentos, para que eles possam se reintegrar à sociedade após o cumprimento da pena. É preciso garantir aos detentos condições básicas de higiene, alimentação e saúde, para que eles possam cumprir suas penas com dignidade. É preciso combater a violência e a corrupção dentro dos presídios, para que os detentos possam se sentir seguros e protegidos. A história do Carandiru é um alerta para a necessidade de se repensar o sistema prisional brasileiro e de se buscar soluções mais humanas e eficazes para o problema da criminalidade. É preciso investir em políticas públicas que previnam o crime, que ofereçam oportunidades de educação e trabalho para os jovens em situação de risco, que promovam a justiça social e que combatam a desigualdade. Assim será possível construir uma sociedade mais justa e segura para todos. A memória do Carandiru não pode ser esquecida. É preciso lembrar das vítimas do massacre, dos presos que sofreram nas celas superlotadas, das famílias que perderam seus entes queridos para a violência. É preciso lembrar do Carandiru para que nunca mais se repita a barbárie. É preciso lembrar do Carandiru para que o sistema prisional brasileiro seja transformado em um lugar de ressocialização e de esperança. Estamos ficando por aqui, navegantes da história. Se você sentiu o peso da memória do Carandiru, se você se indignou com a tragédia e se você acredita que podemos construir um futuro diferente, junte-se a nós nessa jornada de reflexão e transformação. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Vamos juntos transformar a memória em ação. O Carandiru permanece como um símbolo de nossa falha coletiva em lidar com a questão da criminalidade e da justiça social. Sua história nos obriga a confrontar a brutalidade de um sistema corrompido e a reafirmar nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e humana, onde a dignidade e os direitos de todos sejam respeitados, mesmo daqueles que cometeram erros. Que a memória do Carandiru nos inspire a lutar por um futuro onde o inferno urbano se transforme em um lugar de redenção e esperança.